Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um desafio dessa coleção de panos riscados de Natal da Estilotex? Hoje é um desafio novo, né? Temos aqui panetone, o mais querido de André. André ama panetone, tava doida que eu pintasse esse modelinho aqui pra ele, tá? Tem também aqui uma caixinha de presente e algumas bolinhas de Natal. Então, eu vou começar pela parte do panetone. Eu vou fazer a base dele com a cor siena natural. Primeira coisa que a gente tem que entender é que tem aqui essa parte que é o papelzinho, aquela proteção do panetone, e a massa do panetone mesmo está nessa daqui para cima. Então, eu vou fazer a base com a cor siena natural, pincel A522, tamanho 16. Ó, já vou pedir para você que está chegando aí agora, deixar o seu joinha, curte aqui a nossa aula, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acompanhe, estou sempre postando dica para vocês. E essa coleção aqui, essa coleção da Estilotex tem 10 panos que já vem assim, riscados para você pintar. Tem disponível na nossa loja Sonhos de Arte, tá? Tô deixando o link aí para vocês conferir todas as opções, tá? Ele tem um custo-benefício excelente. E é uma ótima opção para quem quer praticidade. Só pegar e pintar, super prático mesmo. Estou usando o pincel grande A522 da minha coleção, tamanho 16. Também vocês encontram na nossa loja, no nosso site Sonhos de Arte. Vem aqui, preenchendo. Sempre com bastante cuidado e atenção. É igual colorir no papel. É uma delícia. Eu sou apaixonada por colorir, né? E tô descobrindo esse mundo novo de pano já riscado. Tô gostando. É um desafio gostoso pra gente sair um pouco da rotina. Ó, feito isso, nós vamos trabalhar a parte de sombra com a cor marrom. Eu vou pegar aqui a tinta marrom. Vou começar com o pincel grande, tamanho 14. Depois a gente pode mudar para um menor, tá? Cantinho de pincel. Eu vou vir aqui, ó, dando uma escurecidinha nessa parte aqui. Aos pouquinhos, ó. E marcando essa sombra. Aqui também a parte que está mais embaixo, aqui, ó. Dou uma escurecidinha, tá? Vou vir aqui, mais nessa lateral também, ó. Seguindo o formato. Escurecendo um pouquinho para trazer esse ar mais dourado, né? Mais douradinho assim do forno, né? Do assado. Vou dar uma esfumadinha assim, ó. Deixando a bordinha mais clara. Não vou até a borda. A gente vai suavizando, tá? Quando secar, a gente vai retocar essa parte de sombra. Aí eu vou pegar a cor ocre ouro. Um pincel pituá. Deixa eu achar aqui um pincel pituá. Tamanho 4 mesmo. Pego a cor ocre ouro e vou vir aqui, ó. Iluminando esse ponto. Dou uma iluminada aqui também, ó. Aí eu vou pegar um pincel chato. Pode ser o pincel tamanho 8, A522.
E venho aqui com o ocre ouro no cantinho do pincel, aqui na bordinha, ó. Marcando e esfumando, tá? Não precisa de muita tinta. Ok? Eu vou esperar secar para fazer esses detalhes que eu vou fazer como se fosse aquele chocotone, né? Que dentro é gotinhas de chocolate. Então, eu vou esperar secar pra gente poder fazer essa parte aí, tá? Esse papelzinho eu vou fazer, deixa eu ver, vou fazer com a cor, vou cobrir tudo com a cor marrom, o mais tradicional. Deixa eu posicionar a câmera aqui pra vocês. Ou melhor, eu acho que eu vou fazer ele na cor branca, tá? Vou fazer na cor branca e vou fazer uns detalhes com marrom, vai ficar melhor. Pego aqui a tinta branca, pra gente trabalhar esse preenchimento. Vou pegar o pincel A522, tamanho 14, para a área maior. Meu pincel ainda tá sujo, deixa eu lavar mais. Vem aqui com a tinta branca. E aí é só preencher. Não preenche a cordinha, tá? Eu vou preenchendo aqui em cima do risco, tá? Fica bem preenchido. Deixa eu ir tirando esses gruminhos de tinta. E eu vou trocar de pincel, pegar um pincel menor. Peguei aqui agora o pincel tamanho 12, também A522, tá? Na área maior, a gente usa um pincel maior. Diminuiu o espaço, a gente diminui também a numeração do pincel. E sempre bem preenchido, tá? Sempre com muito cuidado e atenção. Aqui vai ter essa cordinha. Bastante cuidado. E vem preenchendo. Aos pouquinhos vai tomando forma. Vem aqui, ó, preenchendo o lado de cima também. Deixa eu pegar aqui mais tinta, pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Tô achando gostosinho de pintar, gente. Nunca tinha pintado panetone, não. Pera aí. Minha tampinha foi longe, deixa eu pegar ela. Prontinho, tá aqui a tampinha fujona. Volte que precisamos de você. Fugindo do trabalho, né, gente? Aí não dá. Aí não dá, tampinha. Fica vocês pensando que só aí que acontece bagunça. Aqui também, meu bem. Vira e mexe, tem umas mini tragédias com tinta. Mas hoje ela caiu no chão. Menos mal, né? Eu vou carregando aqui.
Pego mais um pouquinho de tinta. Termina de preencher aqui, ó. Vou pegar um pouquinho do cinza. Vou só limpar o pincel para tirar o excesso de branco, não precisa lavar. Cantinho de pincel primeiramente, eu vou vir colocando sombra aqui nesses cantinhos, ó. Pouca coisa. E vem esfumando muito bem. Desse jeito. Vem esfumando. Criando essa sombra aqui embaixo do laço. Esse cantinho aqui também. Sempre usando o cantinho do pincel, né? Que facilita muito para você aplicar a tinta. Essa parte que está atrás da bolinha, ó, já vem marcando e esfumando muito bem. Aqui. Vem aqui embaixo, ó. Marca a sombrinha com cinza. E vou sempre esfumar muito bem. Pronto, dá pra ficar bem acinzentadinho assim mesmo. A proposta é essa. Vou pegar aqui o siena natural. Um pincel pequenininho, que pode ser o tamanho 4 a 522. E venho, ó, preenchendo a nossa cordinha. Vamos fazer uma cordinha rústica. Bem chique e elegante. Então, vem preenchendo bem. Toda a parte da corda. Aos pouquinhos. Com cuidado. Vou preenchendo cada voltinha desse laço. Por isso que a gente usa um pincel pequeno, que ele dá várias voltas, né? E é estreito o espaço. Então, se pegar um pincel mais largo, pode acabar saindo fora. Dá uma aproximada a mais aqui, para vocês verem o detalhe, do jeito que a gente gosta, né? E já vem riscadinho aí o desenho da corda, né? A trança da corda. Limpo esse pincel bem, tiro o excesso de tinta. Vou pegar o rústico. Cantinho de pincel. Aqui eu vou usar, sabe qual? Pincel ainda menor. O pincel A522, tamanho 2, que ele é menorzinho, ó. Pego o rústico só no cantinho de pincel. E vem aqui, ó, fazendo essa parte trançada
da corda. Pincelzinho meio de ladinho, tá? Dá uma escurecidinha no ponto que tá embaixo de outro, ó. Alguns pontos praticamente vai sumir, né? Calma. Depois a gente vai vir destacando. Onde dá pra aparecer a parte trançadinha, a gente faz. Aqui, ó, escurece aqui. Esfuma. E aqui também. Devagarzinho. Vamos fazendo essa cordinha. Sombreio aqui, ó, esse ladinho do laço. E vamos fazer o detalhe da corda. E aqui também. Tem a parte da cordinha trançada. Aqui tem um nozinho. Vou marcando a sombrinha nessa parte trançada aqui, ó. Dou uma escurecidinha aqui. Aí eu lavo meu pincel, seco muito bem. Vamos pegar aqui a cor ocre ouro. E venho aqui, ó. Bem pouquinha tinta no cantinho do pincel, fazendo os gominhos aqui da corda. Onde dá pra fazer, vem fazendo. Bem pouquinha tinta mesmo. Só pra dar essa impressão mesmo que é uma cordinha. Aos pouquinhos ela vai se formando. Ok? Ó, temos uma cordinha bem charmosa nesse panetone, gente. Olha que fofura, tá? Agora nós vamos pra caixinha de presente. Eu vou fazer a caixinha na cor vermelha, tá? Então, vamos pegar aqui o vermelho escarlate ou outro vermelho que você tem aí, mais fácil. Deixa eu pegar aqui meus pincéis de preenchimento. Vou pegar aqui o tamanho 12 a 522. Ó, observa onde que é laço e onde que é caixa, tá? Vou preencher o embrulho da caixa de vermelho. O laço eu quero fazer dourado. Então, vem aqui, ó.
Preenchendo bem. Os espaços menores nós vamos deixar, obviamente, para o pincel menor. Preenche com o pincel tamanho 12 somente o espaço maior. Olha só. Temos obras ainda, então vai ter barulho de obra aí, viu, galera? Olha aqui. Vem preenchendo aqui com bastante cuidado, tá? Sempre movimento circular e movimento de vai e vem. Vou até aproximar um pouquinho mais aqui pra vocês. Vem aqui, ó. Com cuidado, vem preenchendo. Vou trocar de pincel, ó. Peguei o pincel tamanho 8, A522, pincel de preenchimento da minha coleção. E vou preenchendo os espacinhos que o pincel maior não alcança, né? Olha só. Os cantinhos, os detalhezinhos. Olha aqui. Cantinho, vamos preenchendo. Tem esse cantinho aqui também, que é o embrulho, o restante é a fita, né? O laço. Coisa linda essa caixa, hein? Limpo o pincel, vou pegar aqui a cor vinho. Cantinho de pincel e vamos vir para a parte da sombra. Ó, vou vir aqui do lado de cima, marcando essa sombrinha, esfumando. Aqui embaixo do laço. Já vem aqui, ó, essa parte aqui. Também vou dar uma sombreada, né, para ir criando esse efeito 3D. Dá realmente a impressão que é uma caixa. Está lateralizada. E vem esfumando bem, ó. Cantinho de pincel, esfuma bem. Dá uma mais escurecidinha aqui nesse cantinho da dobra. Aí eu vou marcar a sombra embaixo do laço, ó. Bastante cuidado. E escurecendo aqui embaixo do laço, ó. Use o cantinho de pincel para pegar bem pouquinha tinta e facilitar o trabalho. Dica sempre válida. Pegar pouca tinta por vez. Se precisar mais, você pega. Agora, se você exagera e pega muita tinta de uma vez, aí fica complicado, né? Aqui eu vou deixar mais escurinho. Pouquinha tinta, cantinho de pincel. Ok? Agora nós vamos esperar secar para dar retoque. E o próximo passo vai ser o laço, que vai ser dourado. Agora que fizemos já a caixinha, nós vamos para a parte da fita, gente. Eu quero trazer para essa fita um aspecto mais para o dourado, tá? Então, eu vou pegar aqui primeiro a cor amarelo ouro e vamos preencher ela. Deixa eu aproximar bem aqui para vocês terem aquela
visão maravilhosa. Vou pegar o pincel tamanho 12 a 522 de preenchimento. Se precisar, eu pego um pincel menor, tá? Então, vamos preenchendo aqui bem direitinho com a cor amarelo ouro. Com cuidado, né? Para seguir bem direitinho o risco. Sempre com movimento circular, movimento de vai e vem, para que a tinta realmente entre bem na trama do tecido, né? Não ficando só superficialmente. E esse tecido aqui, como eu já falei para vocês, por ser uma sacaria, né? Não é um tecido pano de copa, ele é uma sacaria muito boa. A sacaria extra da Estilotex tem uma qualidade muito boa. Pra gente que pinta, né? É bem importante que os tecidos tenham a superfície bem lisinha. E essa sacaria, ela tem essa superfície bem lisinha, trama fechadinha, ó. Dá pra vocês verem aí pelo vídeo que a gente não tem dificuldade pra fazer esse preenchimento. Que é bem gostoso de pintar mesmo. Vou preenchendo aqui. Deixa eu tirar esses gruminhos de tinta. Olha que laço lindo, gente. Acho que vai ficar bem bonito, hein? A combinação do vermelho com o dourado. Olha só. Cuidado. Pronto, agora vou pegar o pincel A522, tamanho 8, siena natural, cantinho de pincel, e venho aqui marcando a sombra embaixo do laço. Bastante cuidado aqui, ó. Aqui onde tem essa marquinha, vamos escurecer, né? Para dar aquela impressão de virou para trás da caixa e formar essa quina aqui. Olha que gracinha. Aqui também a gente vai vir, ó, marcando a sombra. Eu já puxo uma nervurinha como se fosse uma dobrinha. E aqui tem uma marquinha também, ó. E vou puxar aqui, meio que dando uma escurecidinha para dar um movimento nessa fitinha. Nessa pontinha também. Vou colocar a sombra nesse ponto aqui, esfumando. E nessa profundidade, ó. Embaixo aqui das bolinhas, também vamos dar uma escurecida. Nessas laterais também, tá? Cantinho de pincel. Vem aqui, colocando a sombra nesse ponto, ó. Ok? Vamos aqui do lado de cima. Marca, sombrinha aqui. Desse jeito. Marca aqui, ó. Onde tem esse risquinho, você vai escurecer, criando essa profundidade. E vem aqui. Cantinho de pincel. Marca aqui, ó. E vem esfumando. Marca aqui essa profundidade. Vamos fazer a sombrinha aqui agora do laço. Marca aqui. Eu até recomendo que pegue um pincel menor pro laço, né? O tamanho 8. 8, perdão. Nós estávamos com 8. O 6, tá?
Cantinho de pincel com o tamanho 6, ó. Siena natural. Vamos marcar essas dobrinhas aqui, ó. Aqui também, ó. E vem aqui do outro lado, a mesma coisa. Certo? Pouquinha tinta. Vem escurecendo aqui, tá? Vou limpar o pincel no paninho. E agora a gente vai vir com a cor sépia, né? Que vai dar mais uma envelhecida nesse tom. Onde nós trabalhamos com siena natural, nós vamos vir escurecendo com o sépia. Pouca tinta por vez e sempre esfumando muito bem. Desse jeito aqui, ó. Sempre esfumando, ok? Aqui também, ó. Já vai escurecendo esse pontinho aqui de dobra. Vem aqui. Vai escurecendo aos poucos, ó. Onde trabalhamos com o sépia. Vem aqui. Realçando com siena, vamos realçar com sépia. Tô trocando aí. Olha só. Cantinho de pincel. O sépia faz total diferença pra gente chegar no efeito que a gente quer, né? Dá uma escurecidinha aqui. Marca aqui também. Vamos fazer essa parte aqui do laço. Essa profundidade. Essa bordinha também aqui eu dou uma escurecida. Vamos para essa parte, ó. Se quiser usar o pincel tamanho 4, menorzinho ainda do que esse, também facilita, tá? Principalmente nessas dobrinhas aqui. Porque tem que pegar pouquinha tinta, né? Não pode exagerar para ir criando essas profundidades. Vou lavar esse pincel, secar. Vamos pegar a tinta branca para vir marcando os pontinhos de brilho. Vem aqui e iluminando aos pouquinhos. E vai tirando esse amarelão, vai dando mais um aspecto de brilho dourado. Tem que tomar cuidado, viu? Com a quantidade de branco. Não pode exagerar. Então, vou pegando assim bem aos pouquinhos mesmo. E à medida que preciso, eu vou pegando mais. E aí, sempre esfumando, ó. Depositou? Vem esfumando assim, ó.
Olha só. Dá uma iluminada. Um pouquinho de branco. Limpo o pincel. Tirei o excesso. Vem aqui esfumando. A gente vai retocar depois de seco, que aí vai trazer aquele brilho, né? Agora, nós vamos para a parte dessas bolinhas. Mas antes, ó, eu vi um pedacinho da caixa, tá vendo? Esse pedacinho aqui faz parte da caixa. Eu vou pegar o vinho e preencher esse pedacinho, ó, pincel tamanho 4, A522, preencher com o vinho. Eu acho que eu vou fazer uma dessas bolinhas no tom verde, sabe? Para dar uma diferenciada e trazer para esse clima de Natal. Eu vou preencher essa bolinha aqui com a cor verde musgo, um verde bem vibrante mesmo. Pincel A522, tamanho 12 ou 10, tá? É mais fácil para vocês. Venho preenchendo aqui, ó. Bastante cuidado e atenção. Vem aqui e preenche bem. Vou limpar o meu pincel, pegar aqui o verde pântano. Tô com o pincel tamanho 10, tá? A522. Cantinho de pincel, vamos marcar a sombra com verde pântano. Nessa parte que está embaixo da outra bolinha, tá? Aí eu vou pegar um pincel pituá pequenininho, tamanho 000, referência a 558. E venho aqui, ó, escurecendo esse ponto. E um pouquinho aqui também, ó. Vamos esfumando, mas nesse formato arredondado, deixando esse centro aqui mais claro para podermos iluminar e colocar um brilho, né? Vou lavar o pincel, secar muito bem. Pega um pouquinho do branco, bem pouquinho, tira o excesso. Marcar o ponto de brilho, marcou, limpa o pincel e venho, ó. Realçando o brilho. Limpo o pincel. Dou uma leve marcadinha aqui, ó. Ó, de um jeito simples, temos uma bolinha de Natal super brilhosa e bonita. Essa outra, eu acho que eu vou fazer ela... Tô na dúvida se eu faço vermelha ou dourada. Acho que eu vou fazer vermelha, sabe? Vou fazer vermelha. Combina bem com o verde que tá aqui do lado. Pincel tamanho 10 ou 12. Tô com 10 novamente, achei que tinha pegado 12, tem nada não. Vou preencher aqui com o vermelho escarlate. Tudo bem preenchido. Olha só. Bem preenchidinho. Aqui.
Vou pegar o pincelzinho Pituazinho, A558, tamanho 000, com o vinho. Vou vir aqui, ó. Começa aqui embaixo, marcando a sombra com o vinho. A gente vai puxar essa sombra meio que afastando da bordinha, tá? Pra dar esse formato mais esférico. Ok? Olha só. Vou lavar o meu pincel, secar muito bem. Deixa eu pegar mais um pouquinho de tinta aqui. E vamos pegar um pouquinho. Primeiro, eu vou usar um pouquinho do vermelho fluorescente. Essa parte mais clara, onde vai ter a área de brilho, ó. Vem com o vermelho fluorescente, dando essa realçada, iluminando bem. Vem aqui na bordinha, faz um reflexo. Limpo o pincel, vou pegar um pouquinho do branco, bastante cuidado, ó. Marco. E venho esfumando aos poucos. Limpo o pincel. E vem iluminando. Agora, eu vou pegar o Siena Natural. Pincelzinho. Pode ser o tamanho 4 ou o tamanho 6, tá? Com o pincel tamanho 6, eu vou preencher esse pedacinho maior, ó. Bem preenchidinho, tá? Bem preenchido mesmo. Seguindo bem direitinho aqui o risco. Com o pincel A522, tamanho 4, eu faço aqui essa partezinha aqui que prende, ó. Essa argolinha. Também bem preenchida. Limpo bem o meu pincel. Pego aqui o sépia com um cantinho de pincel e vamos para a sombra, ó. Colocando aqui mais na parte interna. Vou vir aqui desse ladinho, ó. Marco sombra e marco sombra que rende com a bolinha, tá? Esfumo e vou marcar com o sépia essas divisõezinhas, ó, tá? E vamos aqui na outra. Vou escurecer essa parte aqui. Coloco sombra nesse ponto. Vou esfumando muito bem. E marco isso aqui, ó. Vou lavar o meu pincel, seco. E venho com branco, ó. Marcando os pontinhos de brilho. Desse jeito aqui, ó, tá? Olha que gracinha que tá, pra vocês verem. Agora, gente, eu vou fazer uma base aqui, né? Como se fosse uma mesa que eles estivessem expostos. Deixa eu... Ó, vou pegar aqui uma... Deixa eu achar uma régua aqui. Pra ficar mais fácil pra gente fazer. Vou
pegar uma média aqui pra gente fazer como se fosse uma mesa, né? Que eles estão sobre a mesa. Vou colocar aqui 20 centímetros a partir da barra. Fica mais ou menos. Pronto. Tá? Vou fazer um fundo como se fosse uma mesa. Pratinho. Vou pegar aqui um clareador incolor. Vamos usar pincel pituá. Pincel pituá tamanho 4. Vou pegar aqui, ó. Colocar aqui no pratinho um pouco de clareador incolor. A gente deixa esse fundo bem suave. Vou usar o camurça, que é esse marrom bem clarinho, né? Gosto muito de usar quando eu vou fazer esses fundos que remetem à madeira. Vou misturando aqui com o clareador. Tiro o excesso e vamos lá esfumar suavizando, ó. Deixa aqui perto dos elementos, né? A gente vai depois com um pincelzinho chato. Sempre, ó, vai depositando e esfumando bem. Aqui onde a gente marcou, puxo e deixo esfumado. Eu não vou estender esse fundo para muito longe, não. Deixa o clareador próximo, para sempre que precisar, ó, vai suavizar, vai pegando o clareador. É sem cor, a tinta é sem pigmento, você vem dando esse suporte, tá? Cantinho de pincel, na verdade cantinho não, gente, ele é redondo. Pouquinha tinta no pincel, tô tão acostumada em falar cantinho de pincel, que tô fazendo cantinho de pincel com pincel pituá. Vou pegando o clareador e venho aqui suavizando, ó, deixando esse fundo bem delicadinho, do jeito que a gente gosta. Vai misturando. E vem esfumando muito bem. Desse jeito, vou pegar mais um pouquinho de clareador para fazer essa outra parte ali. Minha mão vai ficar na frente um pouco, pela posição mesmo aqui da câmera. Vem aqui, ó, e esfuma bem. Pronto. Vou pegar o camurça, um pincelzinho chato. Vou pegar o tamanho 8 primeiro. A522, com o cantinho do pincel, agora sim, é o cantinho de pincel. A gente vem, ó. Deixa eu lavar bem lavadinho, que ele tá com resíduo de outros tons. Esse cantinho aqui eu vou preencher, ó. Vem aqui embaixo da caixa. Esses espacinhos que o pincel pituá não alcançou, porque o pincel pituá é redondo, vem aqui com esse pincelzinho. E vai preenchendo para ficar tudo bem acabadinho. Vou pegar um pincel ainda menor. Deixa eu achar ele aqui. Tamanho 4. E vou preencher esse espacinho, ó. Agora, com o pincel tamanho 12, A522, vem aqui com o marrom, marco aqui o limite e vou meio que com o pincelzinho de lado, ó, espalhando, suavizando, tá? Mesma coisa aqui.
Marca aqui a sombra, ó. Vai puxando meio que com varridinhas. Deixando bem esfumadinho. E vem aqui embaixo das bolinhas também, fazendo essa sombra. Marca. Pode pegar um pincel pequenininho para fazer aqui, ó, tá? Vem esfumando. Desse jeito, ó. Puxa. Esfuma. Marca aqui também, ó. Agora, eu vou vir com esse stencil de madeira. Adoro esse stencil, maravilhoso. E vou vir fazendo um efeito, tá? Tem na nossa loja também, nas Sons de Arte. Vou pegar o pincel A531, pincel brochinha. Pego a tinta marrom. Assim vai ser bem pouquinho, tira bem o excesso, é pra ficar bem suave mesmo. Venho aqui onde eu fiz o fundo, tá? Sobre o fundo, com a mão bem leve, pra não ficar nada assim muito marcado. E eu vou suavizando. Deixa eu dar uma levantadinha pra ver se a gente pegou. Pegou, ó. É pra ficar assim, tá vendo? Venho aqui meio que complementando, ó. Vê o encaixe aí da... Vou pegar mais tinta, tirar bem o excesso, ó. E a mãozinha bem de leve mesmo. A gente vai fazendo isso por toda o fundo da pintura. Aí tem que ter a mão bem leve pra acabar assim nada, igual acabou o fundo, né? Olha só que legal que fica. Eu gosto bastante, espero que vocês também gostem. Agora, eu vou fazer o fundo na parte aqui de cima. Agora, a gente vai pra baixo do outro fundo. Mas antes, eu vou só pegar o pincel tamanho 4 e o marrom pra fazer esse preenchimento aqui, ó. Só desse pedacinho, é um detalhezinho e que faz diferença, viu? Vamos fazer ele aqui de marrom, tá? Agora eu vou voltar com o pincel Pituar tamanho 4, deixa eu lavar ele bem aqui. Vou pegar pouquinho de clareador, bem pouquinho, não vai ser muito. Vou pegar, gente, um pouquinho do cinza ônix, pouca coisa também, tá? Só sujeirinha mesmo aqui de pincel. Mistura aqui com o clareador para fazer um tom bem suave. E venho só mesmo assim nos cantinhos, ó, dando uma tonalizada com esse cinza ônix com clareador. Pra gente ter um efeito aqui nesse fundo. Bonito, né? Deixa eu pegar mais um pouquinho de... Opa! Clareador. E venho aqui esfumando. Desse jeito, ó. Pode deixar assim. Eu vou fazer um caprichinho a mais nos cantinhos e depois eu vou aplicar um stencil que eu vou mostrar pra vocês, tá? Pincel tamanho 8, A522. Vou vir aqui
nos cantinhos, como eu sempre faço, ó. Fazendo essa profundidade, escurecendo bem. Ó, vem aqui dentro da argolinha da bolinha. E vem aqui no outro cantinho também. Aí, nós iremos usar um stencil. Deixa eu lavar aqui meu pincel de aplicar stencil. Vamos escolher, ó. Eu vou usar esse modelinho de stencil que chegou de Natal da Litoarte. Ele vem em 2 partes, tá? Ele é enorme. Maravilhoso, porque ele vem, ó. Vem de sobreposição. Papai Noel com boneco de neve de sobreposição. E vem esse aqui de árvores, renas. E esse outro lado, gente, é cheio de opções de xadrez, ó. De coisas pra fundo. Então, eu vou escolher um desses pra gente fazer o fundo. E eu tô achando que eu vou usar... Acho que eu vou usar esse daqui, ó. Vou destacar aqui com cuidado. Pode até usar uma tesoura. É o mais indicado. Vou destacar uma folha da outra. E vou usar esse modelinho aqui, tá? Aí eu vou pegar o cinza ônix, pincel A531. Tamanho 4, cinza ônix, vou pegar diluente, colocar um pouquinho de diluente para a tinta ficar mais fluida, misturo, tiro muito bem o excesso do pincel e vou vir aqui na parte do fundo, ó, fazendo esse detalhe com esse xadrez. Vou puxar aqui para vocês verem. Começa com batidinhas. Se o pincel não tiver com muito excesso de tinta, pode vir suavizando. Vou dar uma limpadinha no paninho para ficar bem leve, né? A mão, para você esfumar sobre o stencil, você não pode colocar pressão sobre o pincel. Você não pode apertar esse pincel. Tem que ser a mão bem levinha mesmo, tá? Senão acaba manchando, saindo tinta. Olha que detalhe lindo. Que é super fácil com esse modelinho de stencil, gente. Reposiciona aqui, ó. Bem direitinho. Ok. Aí nós vamos continuar aqui, ó. Nesse espacinho, com cuidado, ó. Aplica também, tá vendo? E aqui do outro lado, a mesma coisa. Posiciona aqui bem rente. Carrega o pincel, tira o excesso. Vou começar aqui com batidinhas. E vem esfumando. Vou reposicionar. E temos aí, de uma maneira fácil e prática, o fundo, ó, fica parecendo um azulejo. Agora, nosso próximo passo é retox. Bora lá para os retox? Antes de começar os retox, eu já vou aproveitar e fazer o barrado, né, gente? Eu tô fazendo essa coleção com o falso barrado. Deixa eu soltar o pano aqui. Vou posicionar ele aqui embaixo. Deixa eu ver se esse aqui vai servir. Ó, vou usar esse aqui, serve de boa o tamanho. Esse stencil de falso barrado de crochê fica lindo. Ele é da Opa. Vamos pegar aqui a fita crepe para fixar ele bem direitinho aqui. Tô reaproveitando os pedaços de fita crepe que tem aqui. Ó, pronto.
Pego novamente o pincel, brochinha, A531, tamanho 4. Vamos pegar o cinza ônix, né, para fazer tudo combinadinho. O fundo lá com o barrado. Pego aqui, ó. Deposito no pratinho. Pego o diluente. Misturo. Tiro o excesso, ó. E venho com batidinhas. Desse jeito aqui, ó. Quando eu vejo que não tem muito excesso de tinta, eu posso vir esfumando sem colocar pressão sobre o pincel, como eu já falei para vocês. Bastante cuidado. Vamos vir fazendo assim. Pegar mais um pouquinho de tinta. Tirar bem o excesso. E vamos vir fazendo esse barrado. É uma opção fácil, prática e barata, né, gente? Fazer os barrados com stencil, né? Os falsos barrados. Tô gostando bastante, principalmente quando a gente não tem muito tempo pra costurar ou pra fazer o crochê. Então, isso aqui facilita muito a nossa vida. Pegar mais tinta aqui. E vamos dar continuidade. Lá na nossa loja temos assim uma variedade imensa de stencil de barrados, tá? Para vocês conferirem. Vai na aba stencil, aí dentro da aba stencil tem uma aba assim só de stencil de barrados. Aí vocês vão encontrar todos os modelos. Vou até deixar o link aí na descrição para vocês. Agora eu vou retirar. Olha que lindo que fica, né? Fica realmente parecendo uma renda. Aí eu volto aqui, posiciono, fazendo aqui um encaixezinho bem direitinho para dar continuidade perfeita, ó. Desse jeito. Pego aqui mais tinta. E vamos preenchendo esse barrado. Tá bem bonitão, bem acabadinho. Movimento circular, várias vezes no mesmo lugar, sem precisar colocar pressão na mão. Ó, retirei, pronto, temos aqui o barrado ok. Vou reposicionar aqui o pano, que agora já tem o acabamento, pra gente começar a parte realmente aqui dos retoques, ok? Vou pegar aqui o pincel, os pincéis chatos, pra gente começar o retoque pelos panetone. Pelo panetone, né, que é um só. Pincel tamanho 12, A522. Vou pegar aqui o marrom, cantinho de pincel. E onde eu já havia colocado o marrom antes, eu venho aqui agora, depois de seco,
fazendo esse retoque, tá? E sempre retocando e esfumando muito bem. Vem aqui, ó. Vou aqui nessa parte, ó. Vem marcando. Vou pegar um pincel tamanho 6. Deixa eu achar ele aqui. A522. Venho marcando aqui, ó. Essas marquinhas, que são meio que um risquinhos, né? E aí, vou pegar a cor rústico, pra gente fazer essas gotinhas como se fossem chocolates, né? As gotinhas de chocolates. Vem aqui, ó. Preenchendo como se fosse aquelas gotas de chocolate. Vou até pegar o pincel tamanho 4, tá? Tô indo aqui com o cantinho de pincel. Ó, vem aqui. Vendo meio que esses buraquinhos na massa. São os chocolates aparecendo no chocotone. Olha aqui. Faz umas marquinhas, ó. Olha que coisa linda. Depois a gente vai retocar mais um pouquinho o rústico, né? Vou pegar o ocre ouro com o pincel tamanho 6 ainda. Vem aqui com ele, com cuidado, né? Cantinho de pincel. Fazendo aqui a bordinha. Dando uma realçada. Deixando esfumada. E aqui eu vou criar um volume em volta para dar aquele aspecto mesmo dos buraquinhos na massa. E o chocolate lá dentro, sabe? Da profundidade. Ó, você vem com o cantinho de pincel, faz meio que um contorninho, não precisa ser em volta tudo, mas de um ladinho. E você vai esfumando, que aí vai dando essa impressão mesmo que tem o buraquinho, tá vendo? Pouca tinta por vez, tá? Vou pegar mais um pouquinho aqui. Sempre com cantinho de pincel. Bastante atenção. E olha como muda, né? Só um pouquinho aqui nas laterais.
Deixo aqui bem esfumadinho. Ok? Pegar um pouquinho do branco. Alguns pontinhos assim, ó. Vou vir só... dando leve. Iluminada. Aqui nesse ponto, ó. Vou pegar o pincel Pituá pequenininho. Deixa eu achar ele aqui. A 558, tamanho 000. Pego um pouquinho do branco, tiro muito bem o excesso, dou até uma limpadinha no paninho. Esse ponto aqui mais alto do panetone. Vou vir com branco, ó. Dando uma clareada. Dando essa... esfumando meio que em volta mesmo desses buraquinhos, dessas profundidades que tem as gotas de chocolates. Ok? Vou pegar aqui novamente o rústico. E vou repreencher essas maiores. Pode esperar secar completamente, tá? Mais essas de cima, que eu quero dar mais visibilidade. Cantinho de pincel com branco. Vou dar uma leve iluminadinha nesse chocolate, só para dar uma iluminada. Ok? Aí nós vamos aqui nessa parte. O papelzinho do panetone, deixa eu lavar meu pincel aqui. Vou pegar o pincel tamanho 8 e tamanho 6, a 522. Pego a tinta na cor cinza. Espaço menor eu retoco com pincel menor. Pouquíssima tinta, tá? Só mesmo pra tirar o aspecto, qualquer aspecto que fique meio desbotado. Pincel tamanho 8, vou dar uma retocadinha aqui embaixo, pouca coisa também. Aqui também. É isso, as outras partes eu não vou nem retocar, só a área mais escura. Vou pegar esse stencil, que é tipo um arabesco, e vou vir dando uma esfumadinha com siena natural. Pego siena, pincel brochinha tamanho 2, um pouquinho menor. Tira muito bem o excesso. Eu carrego o pincel, mas eu tiro o excesso. E eu vou tentar fazendo, ó, uma estampa meio que acompanhando aqui o formato. Temos esse stencil na loja, eu acho. Vou vir dando uma leve viradinha aqui. É que os papeizinhos de panetone costuma ser mais estampado. Ó, vou dar uma giradinha. Eles costumam ser estampadinhos, né? Então... ok.
eles são arabesco, né? Então não... Vira aqui embaixo. Ó, só pra criar mesmo essa coisa de estampa, tá? Vou pegar o rústico. Cadê o pincelzinho tamanho 2? Menorzinho. Vou vir com o rústico. Dando uma retocadinha na medida do possível, que é bem pequenininho, tá? Nesses gominhos de corda. Bem com cuidado, aos pouquinhos. E vem retocando essa cordinha. Precisa de paciência? Precisa, mas resultado vale muito a pena quando a gente tem essa paciência de cuidar mesmo dos detalhes. Vou lavar o pincel, tirar o excesso de tinta, pegar o ocre ouro. E onde dá pra vir realçando, ó, a gente vem realçando. E olha a cordinha aparecendo aí. Olha, gente, que gracinha o nosso panetone. Vou esperar. Ah, já secou. Vou pegar aqui o pincel tamanho 8, a 522. Vou pegar a tinta branca. Com cuidado, cantinho de pincel, vou vir aqui. Fazendo a bordinha, ó. Bem acabadinha. Marque e esfuma bem. Dou uma esfumadinha. Ok? O panetone está pronto. Vou pegar o vinho e vamos retocar aqui, ó. Nossa caixa de presente, né? Não podemos esquecer dela. Vou pegar aqui o pincel tamanho 8, a 522, e vamos vir com o vinho retocando, ó, esse presente. Aí é mais fácil porque é só repetir o processo onde a gente já havia colocado o vinho antes. Use sempre o cantinho do pincel para te ajudar, a seu favor, tá? Vem marcando sempre
esfumando bem. Tá? E vamos pegando a tinta aos pouquinhos. Esfumando. Sempre, ó, esfuma bem para tirar as marcações, tá? Marca e esfuma. Cantinho. Feito isso, eu vou dar uma lavadinha no meu pincel, tirar o excesso de tinta e vou pegar o vermelho fluorescente com o cantinho de pincel. Venho iluminando as áreas mais claras, né, que ficaram evidentes o vermelho. Aos pouquinhos, ó. Esfumando muito bem. Já aproveito que estou aqui trabalhando com o vermelho e vamos retocar a bolinha vermelha também. Pego aqui a cor vinho, pincel pituá menorzinho, 000. E venho, ó, esfumando, movimento circular, realçando onde a gente já tinha feito isso antes, né? Lava bem esse pincel, seca. Vamos pegar o vermelho fluorescente novamente. E vem aqui esfumando, realçando o brilho. Aí, nós vamos pegar o pincel tamanho 6, A522. Vem aqui com o cantinho de pincel, fazendo essa bordinha. Olha o brilho. Olha o brilho dela aparecendo. Agora, nós vamos trabalhar o retoque aqui desse laço dourado, né? Que é uma graça. Vamos pegar o sépia, pincel tamanho 6, A522. E vamos vir retocando, ó. Sempre com cantinho de pincel. Marcando e esfumando. E faz total diferença esse retoque final aqui com o sépia. Mesma coisa aqui. Cantinho de pincel. E esfuma bem.
vai acentuando essas áreas de profundidade. Esfuma. Agora, vamos aqui para o lacinho. Dou uma esfumadinha. Aqui também. Pronto. Lavo aqui o meu pincel, seco muito bem. Vou pegar um pouquinho do branco, cantinho de pincel, e vamos trabalhando aqui a parte de brilho. Vou até pegar o pincel tamanho 4, que é mais fininho, ó, A522, para auxiliar nesse processo. Fazendo esses detalhezinhos de brilho. Realçando. Olha só. Sempre esfumando muito bem. Ó, vem iluminando. Sempre pegando a tinta bem aos pouquinhos, ó. E desce esfumando. Na área maior, a gente vai usar pincel tamanho 6, ó, maior. Acentua com o cantinho de pincel algumas áreas de maior brilho. Olha só como que fica legal. Eu gosto muito de trabalhar esses tons. Agora com o sépia, já aproveita que tá aqui na mão, pega o pincel tamanho 4, cantinho de pincel. Vem retocando esses detalhezinhos aqui das bolas. Já faz as duas. Deixa eu limpar meu pincel, que tem muita tinta. Vou lavar, secar muito bem. Cantinho de pincel. E vem iluminando. Dando esse brilho. Agora vamos retocar a bolinha que faltou, que é a verde, né? Vou pegar aqui a bolinha verde. Verde pântano, pincel tamanho 8, A522. Uso aqui o que deixa eu lavar, que tá com a sujeirinha de branco, aí não dá certo. Vem aqui com o cantinho de pincel.
fazendo o retoque dessa sombra. Sempre esfumando muito bem. Desse jeito, ok? Vou pegar aqui pincelzinho pituá, tamanho 000, e vou vir com o branco, ó. Realçando ponto de brilho delas. Com o pincelzinho chato, A522, tamanho 4, venho aqui marcando esse reflexozinho, brilhozinho. E vou acentuar esse ponto de brilho. Limpo o pincel. Vou meio que dando batidinhas, tá? Dou uma pinceladinha. Acentuo o brilho aqui também. Aqui. Ok? E aí, gente, vamos ter finalizado. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, pessoal, o resultado final ficou assim, ó. Nosso paninho de panetone. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que para adquirir essa coleção, é só visitar nosso site da loja Sonhos de Arte. O link está aí na descrição desse vídeo. Você pode comprar individualmente ou o kit com 10 estampas. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!